Papo Franco e Unipan apresentam Caminhos do Sucesso. Papo Franco volta com o quadro Caminhos do Sucesso aqui na Santa Casa para falar sobre o setor de enfermaria no curso de medicina e a importância da experiência dos alunos num setor tão importante dentro da Santa Casa. Letícia, são mais de 180 leitos só no curso de enfermaria. Qual a grandiosidade da experiência clínica dos alunos dentro dessa ala? É muito bom porque a gente tem vários estágios aqui, então a gente passa em todas as enfermarias e é um momento em que a gente consegue fazer um acompanhamento mais contínuo do paciente. Então a gente vem pra cá todos os dias de manhã e aí a gente às vezes vê o mesmo paciente, às vezes a gente muda de paciente porque os pacientes vão embora. Então a gente consegue ver diversos casos diferentes e muitos pacientes. E algumas vezes a gente tem o privilégio de acompanhar esse paciente por um período maior, então a gente vê como ele chegou e a gente consegue ver ele indo embora, a gente consegue dar alta para ele, então isso é muito bom, a gente consegue ver todas as fases do atendimento desse paciente e isso a gente tem mais essa experiência nas enfermarias mesmo, porque no pronto atendimento é um atendimento mais rápido, a gente vê o paciente ali e vê ele vai embora, aqui não, a gente passa cada dia com um médico diferente, um preceptor diferente, aí a gente consegue ver as condutas diferentes, a gente consegue ter um ensinamento de diversos pontos de vista desses profissionais. Nós encontramos aqui a doutora Priscila Castro, que foi da primeira turma de medicina do Unipan e pode contar a experiência, que a senhora viveu os dois lados. No início, não tinham a Santa Casa para esses alunos terem essa troca de experiência. Como funcionava na época esse estágio? E como a senhora vê a importância da Santa Casa para esses alunos hoje, para colocar, né, a teoria e a prática? Quando a gente começou a faculdade de medicina, os campos de estágio ainda eram menores, né? Só que hoje a realidade é diferente, nós fomos a primeira turma, nós éramos 60, então hoje são vários estudantes, né? Então seria um problema se a gente não tivesse hoje a Santa Casa, porque aliada ao regional, as unidades de saúde, a clínica de especialidades, a Santa Casa veio para agregar, né? Que hoje nós temos vários leitos de enfermaria, oncológica, clínica, cardiológica, cirúrgica, ginecológica, temos os leitos de CTI, que são 30, né? Então nós hoje temos um campo de estágio muito maior do que nós tivemos lá atrás, né? Papo Franco apresentou Caminhos do Sucesso. O oferecimento Unipan, educação que transforma. Vamos bater um papo. Quer ter um bate-papo sério com você? Sério com você? Bate-papo. Queremos um papo interessante. De volta em mais um Papo Franco aqui pela NTV. Hoje nós temos um convidado que é simplesmente impressionante. Sebastião Antunes, pintor, escultor, artista plástico aqui de Patos de Minas. E nós vamos falar sobre algumas das dezenas de obras que ele desenvolve e como ele conseguiu fazer. Nós vamos contar até a história que eu conheci, que até a camisa que ele veio vestido é ele mesmo que fez. Tião, eu vou falar Tião porque todo mundo te conhece como Tião. Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. O prazer é todo meu, Dácio. E quero agradecer a você e a sua equipe pela oportunidade que você está me dando, né? E agradecer ao pessoal de casa e deixar aqui meu forte abraço. E vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Vamos contar. Tião, como é que você começou? Como que você fez a sua primeira obra? Eu falei, não, eu vou fazer, porque você não é um artista que vive exclusivamente, faz isso por prazer e faz muito bem feito, como nós vamos mostrar aqui hoje. Qual foi a primeira obra que você fez? Bom, na verdade eu sou um artesão nato, né? Um artista nato, né? Gosto muito de estar praticando, estar fazendo as coisas. Eu sou pedreiro. Mas sabe o que impressiona, Tião? É porque você consegue dominar o metal, o cimento, a argila, o couro. Então a gente está mostrando aqui no fundo uma riata feita. Tudo que vocês estão vendo aqui foi feito por ele do zero. A gente está falando de uma cascavel aqui, feita com estrutura de metal no fundo, depois o revestimento, a pintura, ou seja, são vários materiais utilizados dentro das suas obras, como pinturas nos quadros. Como que você consegue? Como é que você vai inspirando? Como é que você chega a dominar uma técnica? Eu tive na sua casa, nós vamos mostrar lá, inclusive, boa parte das obras
inclusive as maiores, que não tem como a gente trazer aqui para o estúdio, a casa dele virou um ponto turístico, de crianças, de adultos, pessoas passando o dia inteiro, passando lá na frente, tirando foto. E durante muito tempo a sua obra ficou escondida, porque as pessoas não sabiam o que você fazia, a não ser as pessoas mais íntimas, né, que iam até a sua casa. Quando você fez aquela onça, e a gente vai pedir para mostrar aqui durante as imagens, uma onça descendo do telhado e na frente tem um veado gaieiro próximo do portão, e você fez essa primeira obra, a onça olhando para o animal que ela está, né, disposta a pegar, e aí vários outros animais depois. Como que você conseguiu dominar, falando, não, esse material funciona dessa forma, esse eu preciso de um tempo. Você vai fazer um vaso, por exemplo, você demora 3 dias, porque, né, o material tem que aderir, e eu tive a oportunidade de ir lá na casa dele e conhecer um pouco, não só das obras que estão prontas, mas como ele trabalha, como isso é feito, nas horas vagas. Como que você consegue dominar essas técnicas e falar, não, eu não vou só nessa vertente? Bem, o pessoal às vezes vai lá em casa, né, me visitar, agrada das minhas obras, e é o único jeito que eu tinha de estar mostrando minhas obras. E como eu gosto de estar fazendo aí certas peças, às vezes eu vejo uma peça, igual eu comentei com você aí, que eu vi uma peça numa loja, agradei demais dela, e eu queria até comprar, mas porém é caro demais. Aí você resolveu fazer? Resolvi fazer. E agora a combinação das peças é o seguinte: se eu trabalho com cimento, eu não vou atrás de um soldador para poder soldar aquela peça para mim. Fazer a estrutura interna antes de revestir com cimento. Aí eu já não sou o dono da obra, já tem alguém que participa, então eu vou soldar. Aí se eu precisar de alguma coisa, de um vidro, ou cortar uma folha de zinco, qualquer outra coisa, igual a Reata, que eu tenho uma mulinha que eu fiz, eu não vou atrás do outro profissional, eu quero fazer, eu quero tirar da minha cabeça, eu quero o meu dom, porque eu tenho um dom, então vou exercer. Isso. E eu pratico e saio perfeitamente do jeito que eu quero, até às vezes melhor do que o que eu queria comprar. Eu já observei isso. Tem um leão que você viu em um lugar, e lá na sua casa tem também um leão, que lá aquela peça tem ideia do peso dela? Ela deve ter mais ou menos, como eu fiz uma onça anterior, ela ficou muito pesada, ficou pesando 200 quilos, gastei muita gente para poder subir, pôr ela em cima da casa, então no leão eu já maneirei no peso, que eu sabia que e cada pessoal que vai eu dou uma faca. Aí eu falei assim, então eu vou maneirar no peso desse leão, porque... Eu vou pedir que a produção mostre esse leão negro na porta da casa dele, mas é enorme. E ele ficou, eu não vou contar de onde ele pensou, ele viu esse leão em outro lugar e falou assim, vou fazer um igual. Quanto tempo você gastou fazer esse leão? Eu sonhava com o leão lá, ter aquele leão lá em casa, né? Você vê muito aí, anda nessas lojas, aí você vê aqueles leão lá em cima... Um prédio. Isso. E como que você começa uma obra? Você desenha, você está com ela na sua cabeça, mas você faz um esboço, um desenho, o tamanho que ela vai ficar, o movimento que ela vai ficar? Mais ou menos ali uns 12 dias, 12 a 15 dias. E ele é feito de estrutura metálica interna e revestimento de cimento e resina. Ele é tudo soldado, né? Armação de ferro, né? Ferro de construção. E o recheio dele é feito de papelão, papel é resíduo. Você fala o recheio, você não usa papelão, fala que o recheio é de papelão, mas você usa o papelão para segurar a massa, porque eu vi as suas obras por dentro, não tem papel nela. O papel é usado como uma estrutura para segurar durante o tempo que você está ali, né, esculpindo aquela arte. O papelão é um recheio para não ficar maciço, né? Para ficar mais leve e também para mim estar trabalhando a ferragem. Perfeito. Para te dar o volume. Isso. E como que você começa uma obra? Você desenha, você está com ela na sua cabeça, mas você faz um esboço, um desenho, o tamanho que ela vai ficar, o movimento que ela vai ficar, porque a onça que tem no telhado da sua casa, eu vou pedir que a produção traga uma onça pequenininha. Essa foi uma das primeiras que você fez? Essa foi a primeira que eu fiz. Pois é, mas a que está lá na sua casa tem no mínimo 30 vezes maior do que essa aqui. Ela é o tamanho natural. Você pensa na sua cabeça o movimento que ela vai ter e faz um esboço, um rabisco em algum lugar, alguma coisa, ou você vai fazendo e vai... Porque precisa de um escopo. Ou não? O esboço, eu faço o esboço e a partir do esboço eu vou trabalhando com a ferragem. Agora... Não, eu tô colocando, Tião. O movimento... Olha aqui, ó. O movimento dessa peça é desse jeito. É a onça descendo de um galho de pau.
O galho de pau você pegou em algum lugar. E aí você coloca aqui, gente, mas ele coloca a pata, que eu estou observando aqui do lado, ó, em harmonia com uma parte da madeira, como se esse animal estivesse inserido exatamente nesse cenário, né, real. Então, como que você planejou para fazer? Não, o movimento vai ser esse, porque ó, o movimento da perna... Eu vou girar a peça para vocês verem o movimento do rabo aqui atrás da... Tião, isso aqui é impressionante. Mas aí, me diz, como é que você faz para conseguir imaginar esse movimento e passar ele para essa peça? Eu sou muito observador. Eu observo os passos de um gato, observo um passarinho, é tudo registrado na mente. Aí, quando você vai fazer uma peça, você não vai fazer uma peça e fala assim, eu vou fazer a peça de repente, você já tem planejado na sua cabeça. O esboço te ajuda a manter a posição, mas o restante é do passado que você presenciou e guardou na sua mente para você estar podendo trabalhar a peça. Então é uma coisa natural. Impressionante. Vou mostrar uma outra obra aqui. Essa aqui também, aliás, todas as suas obras, mas essa aqui eu vou tentar aproximar mais. Estou falando de uma cascavel. Não existe cascavel desse tamanho não, né, Tião? Não, porque... não. É uma cascavel feita com toda a estrutura, né, metal, lembrando que todas as obras do Tião, ela é revestida com metal, então, e o que você consegue aqui é metal, cimento e resina. A resina é maleável? Ela torna o cimento maleável? A resina, a hora que você mistura ela em proporção meio a meio, ela torna o cimento pastoso. E a hora que ele seca, ele fica maleável. Ele fica maleável. Isso traz uma certa mobilidade, mas ela é pequena para suas artes. Quando a gente vai mostrar, eu vou pedir que traga, tem um veado gaieiro aqui, que vai mostrar que o chifre dele tem uma certa mobilidade, não é muito, mas tem uma certa mobilidade. Mas ele é uma mobilidade com resistência. O que você faz é de um extremo talento, não vou cansar de repetir isso. Mas essa cobra, você fez a estrutura e cada uma dessas escamas foi feito, não dá nem para contar, mas aqui tem milhares de escamas. Cada escama dessa, e é a característica da pele da cascavel, né? A cascavel ela tem uma estrutura de escama, não esquecendo as manchas, né, entre as escamas, que dá a característica da cascavel. A surucucu também tem essa, a jararaca, né? A jararaca também tem essa estrutura. A cabeça quadrada, o detalhe da língua feita em borracha. Quanto tempo você demorou para fazer uma obra dessa aqui? Porque eu te falei o dia que eu fui lá, falei, ô Tião, na minha opinião, porque cada um tem um gosto, né? Tem gente lá que elege. Essa é a obra mais bela que você tem. Cada um tem um gosto, mas eu achei isso aqui de uma perfeição. E essa aqui obedece todas as características. Gente, eu vou pedir depois que a câmera aproxime para mostrar o detalhe do chocalho da cascavel. Essa aqui, no caso, é uma cascavel de 7 gomos. Como fazer esses detalhes da escama? Mas essa escama, a ferramenta, eu próprio faço as ferramentas. Aí, no caso, eu tenho que fazer umas espátulazinhas, né? Eu uso aí folha de zinco, às vezes uma colher. Eu passo a lixadeira, faço uma ferramenta e vou trabalhando. Mas só que cada escama tem uma proporção de tamanho, né? E você sabe que a ponta do rabo, a cabeça, ela tem que mudar o tamanho das escamas. E quando ela faz a volta, eu estou observando aqui, quando a dobra do movimento da cobra, as escamas mudam completamente. Elas contraem. E você conseguiu replicar isso dentro da arte, inclusive com escamas menores próximas à cabeça. E onde faz as voltas, que é mais difícil de estar trabalhando para poder fazer as escamas, a gente faz uma ferramenta, né, que ela fica, eu enrolo ela no dedo, ela fica tipo um dedal de violão, para poder estar trabalhando com pouco espaço. Mas dá para fazer. Quando você decide fazer uma obra dessa, idealizou na sua cabeça você fazer. Mas existem situações onde você começa uma obra e de repente o resultado não é aquilo que você esperava e você descarta ela? Ou aquilo que você começa e fala, não, eu vou terminar, eu sei que vai funcionar e eu vou terminar? Não, às vezes quando eu começo uma obra que eu vejo que, ou às vezes por
frustração mesmo, eu deixo ela abandonada e às vezes ela fica abandonada até 1 ano. Já teve o caso de eu fazer uma cobra de madeira, deixei ela abandonada, a hora que eu fui retornar, ela já estava toda comida pelos cupins. Então eu deixo ela ali em repouso, a hora que eu tiver com a mente mais repousada, eu vou e retorno. E é assim que você trabalha, ou seja, você tem o seu trabalho do dia a dia, é nas horas vagas de sábado, domingo, tal, fim de tarde, ou às vezes você está de folga no feriado, você fala, não, vou fazer. Eu trabalho de final de semana, né? Às vezes, igual essa época agora que, como eu sou pedreiro, atrapalha muito, a gente está trabalhando, eu aproveito esse espaço para estar mexendo com as obras. Tião, aqui está o resultado do movimento coisa. Se você pegar aqui, você consegue ver que há uma movimentação. Eu queria que você me falasse sobre a questão também da pintura. Como que você consegue? Porque isso aqui é tinta de verdade mesmo? Porque aí a gente está falando já de uma outra questão. Uma coisa foi, né, a questão de pensar, desenvolver a obra, fazer a movimentação. Isso aqui é cimento também. Cimento. Você faz trabalho em argila também? Ou você usa o cimento, depois você dominou a técnica do cimento com a resina, em fazer tudo em cimento? Com a argila dá para trabalhar também. A argila e a resina, eles trabalham perfeitamente como se fosse o cimento. Sabe porque o cimento, como ele tem a rigidez dele e ele endurece, a peça fica mais resistente. Isso. E ele junto com a argila, ele vai ter mais força. A argila, ela vai tirar um pouco da resistência da resina e vai ficar mais fraco. Então eu uso o cimento, eu posso até colorir o cimento da cor da resina, mas eu gosto de usar o cimento. E a pintura? Como você define a pintura? E a gente vai mostrar esses dois animais, o detalhe da crina do cavalo, do lombo, das patas que são feitas. Como você manipula a tinta para fazer essas pinturas? A tinta nada mais, nada menos é tinta de parede, né, que é a mais básica para mim, porque como eu estou fazendo para mim, eu não tenho tanto capricho em espécie de tinta. Aí eu vou e manipulo elas. Mas elas são resistentes. O leão que você tem lá na porta da sua casa está lá já há algum tempo e a pintura está impecável. Como é que você consegue manipular isso? O que você faz para essa tinta suportar, inclusive, a parte externa e ficar tão perfeito da forma que a gente viu lá? A resina, como ela forma uma película, né? Aí você mistura ela na tinta, ela dá mais resistência à tinta, porque tem a tinta emborrachada, então se você misturar a resina no meio, ela vai duplicar, triplicar a resistência. Perfeito, perfeito. Tião, existem obras que você faz que ela tem uma característica do olhar, e eu vou pedir que a produção traga uma cruz que está lá fora, porque a sua obra nela foi o olhar, achar uma pedra. Eu vou mostrar para vocês vão falar, não é possível, ele fez isso. Não. Como você conseguiu achar uma peça na natureza e enxergar que ela poderia ser acoplada em uma obra sua, e aí o resultado final nós vamos mostrar aqui já após os comerciais. Aguardem. Tatão Moda Masculina, tradição e estilo desde 1969. Para homens de personalidade e prazer de se vestir bem, aqui você encontra a sofisticação das marcas Calvin Klein, Individual e Pierre Cardin, além da elegância dos ternos Raffer e das jaquetas Jaque. Tatão Moda Masculina, seu estilo, nossa tradição. Rua Olegário Maciel 261 em Patos de Minas. Programa Papo Franco recebendo o ADEAR, consultor em assuntos contábeis, vamos colocar dessa forma, da Suporte Contabilidade, para falar sobre uma questão importantíssima: planejamento tributário antecipado. ADEAR, como é que funciona isso? Como que o empresário precisa discutir com o seu contador uma previsibilidade sobre os custos contábeis que ele vai ter sobre um faturamento que às vezes ele não tem essa resposta?
Como que isso pode ser feito? Dácio, o que acontece muito são a questão do planejamento tributário no início da atividade ou no decorrer do ano, quando a empresa já está aberta. Quando ela já está aberta, ela tem do dia 1º de janeiro a 31 de janeiro para escolher o seu regime tributário. O seu regime tributário melhor é o que a gente enxerga que o empresário... Todas as empresas precisam fazer isso? Todas as empresas precisam. Por quê? A gente tem alguns regimes tributários. Por exemplo, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. E até o dia 31 de janeiro é o prazo que as empresas têm para falar o seguinte: olha, durante todo o ano, todo esse exercício, todo esse ano, eu vou ficar em tal regime tributário. Então a data final é 31 de janeiro. E muitos empresários não entendem disso, então eles precisam da ajuda de um contador para auxiliá-lo em qual é a melhor decisão, qual cenário o empresário pagará menos imposto. E são cenários diversos, né? Depende muito do faturamento e da atividade que ele exerce. Correto, depende da atividade, do faturamento, depende do produto que ele vende. Alguns produtos, existem alguns benefícios fiscais diferentes de outros. A pessoa vende no e-commerce, por exemplo, ela tem alguns benefícios. Existe hoje regimes especiais para alguns tipos de empresa, alguns nichos do mercado. Então é muito importante o empresário sentar do lado do contador para tomar essa decisão. E não muito, às vezes, ali no achismo. Eu acho que tal regime é melhor. Muita empresa, Dácio, muitos empresários, na verdade, quando abrem, eles vão para o Simples Nacional, achando às vezes que é o melhor cenário para o negócio dele. Mas nem sempre é o melhor cenário. E se ele tomou essa decisão por um regime até o dia 31 de janeiro, ele pode mudar isso durante o ano ou só 31 de janeiro de 2027? Aí ele teria só até 31 de janeiro de 2027. Contudo, alguns cenários, a empresa pode mudar de regime tributário apenas em um caso, do Simples Nacional para um outro regime. E nunca de lucro presumido para Simples ou de lucro real para Simples. Mas de Simples ela pode sair e ir para um outro regime no decorrer do ano. Existem algumas situações que nos permitem fazer essa migração. Lembrando que algumas vezes por obrigatoriedade e outras vezes a gente pode optar por fazer dessa forma. Obrigado mais uma vez. Por nada. Bem-vindo ao Posto V3, o único posto em Patos de Minas onde você abastece e pontua pela Livelo. Aqui você abastece, escaneia o cupom e pontua. E daí? Daí que quem acumula pontos pela Livelo troca por milhas e viaja pelo mundo. Ou se preferir, pode conhecer as belezas do Brasil. Eu não viajo de avião. Mas com pontos acumulados, você pode trocar por combustível em qualquer posto Ali credenciado. Posto V3 da Avenida Padre Almir, onde você agora abastece e ganha pontos na Livelo. Não é sorteio, abasteceu, pontuou, ganhou. Bem-vindo ao Suporte Contabilidade. A parceria estratégica para empresas que buscam segurança e excelência na gestão contábil e financeira. Com um corpo técnico altamente qualificado, oferecemos assessoria contábil completa, sempre atenta às constantes mudanças na legislação, garantindo tranquilidade e confiabilidade financeira. Suporte Contabilidade. Segurança contábil é o nosso compromisso com o seu negócio. Só na Sorriso seu sorriso vai brilhar. Os seus dentinhos sim vão encontrar o seu lugar. Com cuidado e amor você vai aprender que cuidar dos seus dentinhos é muito fácil, pode crer. Porque aqui é diversão e magia também. Cuidando dos pequeninos e dos grandinhos também. Só na Sorriso seu sorriso vai brilhar. Os seus dentinhos sim já encontraram o seu lugar. Sorriso Centro Odontológico com atendimento infantil, porque o seu filho merece este cuidado e você essa segurança. Só na Sorriso seu sorriso vai brilhar. Papo Franco apresenta Justiça antes que tardia. Papo Franco recebe novamente o Dr. Tiago Alves, advogado criminalista, para falar de uma questão muito recente que foi a quebra do Banco Master, uma intervenção pelo Banco Central, e essa intervenção só vai restituir parte do dinheiro que muitos aplicaram lá. Vou falar sobre como essas instituições estão procedendo, né? O crime pode ser incluído dentro dessa negociação feita entre cliente e banco. É importante a população ficar atenta que tem uma parte, além da parte civil, né, que você vai tentar buscar uma indenização, tentar liberar seu dinheiro, que claro que você vai tentar procurar um advogado para tentar resgatar esse dinheiro. Só que, no entanto, tem a parte
criminal desses bancos que estão quebrando. Que é a questão da CPI, que pode gerar, depois dessa CPI, uma investigação contra os donos do banco. Também, a pessoa que foi lesada, ela pode procurar um advogado criminal para fazer alguns tipos de queixa-crime. Por exemplo, apropriação indébita do dinheiro, que é um crime. A lavagem de dinheiro que o banco está fazendo com o dinheiro dela também é outro crime. Então, além do aspecto civil, você também pode acionar na delegacia, através de um advogado criminalista, pedir uma abertura de um inquérito policial contra esses bancos. Para quê? Para que os donos, para que os responsáveis respondam criminalmente também. Papo Franco apresentou Justiça antes que tardia, pois é seu direito e você precisa saber. Voltamos para o segundo bloco do programa Papo Franco, hoje conversando com Sebastião Antunes, artista plástico, aqui de Patos de Minas. Isso aqui, se eu contar para vocês, você vai falar, não é possível. Essa pedra que simboliza o coração, ela foi achada, você achou ela na natureza? Eu estava pescando ela no córrego no Rio de Santo Antônio, e andando dentro d'água, a gente costuma pescar andando dentro d'água, e bati o pé numa pedra, baixei e achei essa pedra. Achei ela interessante e trouxe. Ela tem mais ou menos 20 anos. Ficou jogada no quintal, lá em casa. Jogada no quintal para aqui para ali. E aí, essa pedra, gente, é impressionante. A riqueza de detalhe. Você não fez absolutamente nada. Para não falar que ele não fez nada, ele fez um furinho pequeno na parte de trás da pedra para fixá-la aqui. Só. Ela é isso aqui. E aí ele criou, né, a parte a coroa de espinhos, também os grampos aqui na madeira. Isso aqui fica no muro da casa dele. A gente pediu ele gentilmente trouxesse para cá. Por quê? Isso aqui é uma natureza viva, né? É uma natureza viva. Ele plantou as plantinhas aqui, tem um que está saindo lá no meio da coroa. Isso aqui é uma orquídea, não, Tião? Essa é uma orquídeazinha que eu achei. Eu acho interessante porque a madeira envelhecida, gosta o que você colocou, não, ficou... Gente, isso aqui é o olhar do artista. Incrível, incrível. Tião, eu quero mostrar também outras peças que é a parte de cutelaria. Quando a gente falou aqui no início de você dominar, né, vários materiais, eu vou pedir que a produção traga aqui algumas facas que você fez, porque a cutelaria é uma arte, né? Isso. E você faz isso de forma artesanal, porque hoje tem a cutelaria que é feita esses cortes tudo na lixadeira mas tem gente que faz essa parte principal comprando o metal e fazendo esses cortes no plasma ou no laser. Isso. Isso aqui é tudo feito à mão. Tudo feito à mão. Com o mesmo material que eu trabalho de pedreiro, eu faço essa machadinha. Essa peça aqui, de onde você tirou esse metal? Porque além disso, você faz a fundição do metal. De onde você tirou esse metal? Só para as pessoas entenderem. Isso aí é um disco de arado, né? Que eu comprei no ferro velho. E trabalhei ele. Eu destemperei ele, tem uma têmpera lá em casa. Na peça, ele gravou a imagem de um cachorro. Um cachorro de caça. Um cachorro de caça, escreveu. Até essa gravação também feita à mão. Essa gravação tudo feita à mão, Como artesanal. É que você faz? Bem, essa gravação é autocorrosão. É sal, eletricidade, né? E água. Então você conecta o negativo na ferragem. E usando aí uma fonte de 12 volts. 12 volts é bem baixa. 12 volts. Se você usar com uma voltagem maior, ele não faz a gravação. Aí, usando aí um tubinho de caneta, né, ligado ao positivo, e um pedacinho de espuma embebido na água com sal. Ele fez isso em quase todas as peças. Aqui, nessa faca, ele tem gravado uma paisagem que envolve, né, de imagens do Cerrado, da Mata, um arara, Pantanal Mato Grossense. Você colocou 7140. O que significa 7140 é o T, o 1 é o I, o 4 é o A e o 0 é o O, Tião. Oh. Impressionante. Tião, essas peças na parte de cutelaria, você começou a fazer
Já há muito tempo, porque o dia que eu fui lá, eu vou até mostrar isso, você deve ter fácil lá mais de 40 peças. Tem bastante. Capaz de eu ter feito umas 300 peças. E aí você presenteia, né, as pessoas com essas peças também, claro, você já comentou isso comigo, mas eu queria saber de você o seguinte, essas peças em si, você vende? Não vendo. Tião, tem que vender, Tião, porque isso aqui é de uma beleza, de uma originalidade impressionante. E falar que isso aqui foi feito, essa aqui já é feita de um... Isso é mola de carreta. Porque o peso dela é um material decorativo. Você dá, mas não vende. Mas eu tô falando assim, porque as outras peças suas eu sei que tem valor, enfim, é o seu trabalho. Igual no caso, eu falei com você, a doação que eu faço a pessoa vai fazer um aniversário e tal, que eu sei que todo mundo quer ganhar um presente desse, né? Aí eu faço, levo de presente. É porque, assim, a sua casa virou ponto turístico. Eu falo que o dia que eu fui lá, do povo passando, tirando foto e tal. Tião, eu queria falar também de uma peça, eu vou pedir que a Júlia traga essa peça de madeira. Aí vocês vão entender a determinação dele quando fala assim, eu vou fazer. Agora imagina como é que você faz uma corrente sem a emenda. Isso aqui seria o que, Tião, essa peça? Uai, se eu trato ela como se fosse um pêndulo. Deixa eu colocar ela do outro lado aqui. Isso aqui não corresponde nem a 20% do que nós estamos mostrando aqui das obras que ele tem na casa dele. De a câmera para mostrar. O detalhe é esse aqui, ó. Isso. Cada gomo dessa corrente colocada aqui, ó, ele era uma peça só. Imagina que isso aqui era um caibo, né, um caibo dessa grossura aqui, ó, dessa extensão. E ele manipulou aqui no meio, ó, tem uma bola. Essa bola seria impossível ser colocada aqui dentro. Ó, a largura do buraco, a largura da bola. Então ele manipulou a madeira, esculpiu de forma que esses grampos da corrente... Eu tô colocando isso aqui, viu, Tião? Se eu falar alguma coisa bobagem, você me corrige. Ele esculpiu isso aqui do jeito que a peça inteira... Isso aqui, tudo que você está vendo aqui era uma peça só. Era um caibo, não um pedaço... Não, um caibo não, né? Uma viga. É um caibo igual esse... É um caibo, uma peça inteira. E ele esculpiu ela para transformar essas peças aqui em uma peça só sem emenda. Essa bola está aqui dentro porque ele esculpiu e no final de esculpir essa bola ficou aqui dentro. A mesma coisa vale para as correntes. Que coisa impressionante. Não vou perguntar como é que você fez isso aqui não, mas só essa parte da frente. Como que você conseguiu deixar uma bola aqui dentro? A bola aqui, no caso aqui eu passei a serra copo, né, de um lado e do outro, e deixando um quadrado no meio. Passei a serra copo aqui também, do lado daqui e daqui. E com a cegueta eu consegui tirar um quadro. Um quadrado? Isso, um quadrado. A bola, aí o quadrado se movimentou, eu comecei a trabalhar ele com a mini retífica, até ele ficar redondo. Esse desenho aqui, o Celta, né? O desenho Celta, eu gastei em média aí uma semana fazer. Fantástico. Que madeira é essa, Tião? Isso é angelim. Angelim. É, angelim. Tião, eu queria que você contasse um pouco da história das obras, o que te leva a fazer uma obra, dessas obras grandes, como tem lá. Porque nós vamos lá para o ateliê, para a estrutura de onde ele pensou essas obras maiores que não podem serem mostradas aqui. E na oportunidade nós vamos mostrar também alguns quadros pintados, que aí nós vamos mostrar um outro lado dele, para a gente colocar uma distância aqui. Mas não, antes não vou deixar de falar dessa... Isso aqui é uma mula, uma égua, o que que é isso? Isso aí é uma mula, né, Tião? A orelha tá grande. Essa aqui é uma mula, que já tá pronto para ir para cavalgar. Enquanto a Júlia traz o quadro, o detalhe da riata, o couro... Isso aqui é só couro e isso aqui tem uma argila na riata aqui na parte de cima, né, Tião? Não, na verdade,
Toda cela, ela é feita ela tem madeira no meio. É a parte que é de madeira. Na cela original eu fiz aqui de madeira. A parte em cima de madeira. Isso. Só que ela é acolchoada com espuma, né? No caso, e como não tem necessidade, eu deixei ela madeira crua e pintei. Perfeito. Agora o resto é tudo couro. E esse couro cortado no canivete mesmo. Cortado à mão faca, mesmo, você tinha canivete, faca lá? não. Você tinha canivete bom lá pra cortar lá isso aqui, faltou Tião? faca e canivete. E agora, por último, nós vamos mostrar o quadro. Eu tenho que afastar um pouco para a câmera entender os... Porque ela é um mosaico. Exato. Quem é essa pessoa, Tião? Meu pai. Como que você faz? A pergunta é o seguinte, o mosaico, mas como entender a posição da imagem para que, né, distanciado, e nós vamos mostrar os outros mosaicos que ele tem de pontos, de pixels, né? A gente fala pixels, esses quadradinhos menores, manipulando até a tinta. Quando ele fala que todo o trabalho dele é feito do início ao fim por ele, a tinta usada nesse mosaico, em cada um dos detalhes, só nesse mosaico aqui, eu vou chutar aqui, mas tem bem mais de 50 tons tô falando de 50 tons, tem mais. Muito mais de 50, também, mais de 100 tons de tinta. Isso. Cada tom desse é manipulado por ele. Nada não vem pronto. Me fala como que isso é feito, Tião. Mas é o seguinte, lá eu mexo com computador também, né? E eu tenho um programa lá que é fazer gráfico desse de ponto cruz, esse que as mulheres faz, marca. Ponto cruz, elas falam marcar. Aí até um dia eu queria fazer eu acho bonito demais, eu mandei ele numa loja aqui em Patos, a menina fazer para mim, e não ficou muito interessante. Aí eu resolvi estar projetando um aí na madeira, tipo mosaico. Aí lá no computador eu faço os gráficos e ele me manda aí as cores certas. Só que me manda as cores só porque eu não tenho as cores, eu tenho que fazer as cores, que é para marcar... Na minha opinião, essa é a parte mais difícil, porque ele diz aonde você tem que pintar, mas se você não manipular as cores de forma correta, não vai sair. Não vai sair, não vai dar a perfeição e a impressão. E para marcar, você tem uma numeração de cor. Então você vai lá e fala assim, eu quero a cor, essa cor desse número. Agora eu não, eu tenho que olhar visualmente e manipular ela e com o olhar ver se ela coincide ou não. Não, tem um que você fez a sua esposa, que eu tô colocando a questão dos pixels, cada quadradinho desse aqui, dividido em 4 vezes, ou até mais, né? Muito mais pixels. Aí o desafio de manipular as cores, se esse aqui tem 100 cores, o outro tem 500. É impressionante. Mas para dar uma visão melhor, né, no caso, os pixels teria que ser menor. Aí quanto mais longe, mais nítido fica. Fantástico. Essa é a patroa, né, Tião? Essa é a minha patroa. Tião, isso aqui é pintura. Isso é pintura. Tião, até a logomarca você criou? Explica a logomarca, que eu achei bacana. No dia que eu fui lá, ele foi contar que fez a logomarca, foi criação dele. Eu fiz essa logomarca, até estava aqui presenciando a logomarca que está aqui. Essa é a logomarca da minha esposa. Antes eu tinha mandado você criar a logomarca, Tião. Pois é. Agora já foi. Essa é a logomarca da minha esposa. Na verdade, ela é faxineira. Um pedreiro é um faxineiro. Aí eu criei essa logomarca para ela estar trabalhando de faxineira. Se você observar direito, é um L, um M por cima, um L aí como é que é o canto aí? Aqui do lado de cá. No canto de cá o L, que é de Lindaura, por cima um M, que é Maria, né? Do lado de baixo um P, Paula, e tem um D que é o centro da rosa, é o D de Paula. E o R que é de Reis. Então, se você juntar direito, dá a palavra limpar. Só faltou o A entre o R e o P. Não, mas isso aqui... Mas como é Paula, ela pode pôr o A, pá. Limpar. Se ele entendeu a ideia de limpar aqui, cada um tem uma visão. Eu vi aqui uma flor que tem tudo a ver com a figura feminina. É justamente que a flor significa limpeza, pureza. Que show de bola. Não, e aqui tá a minha logomarca embaixo, que é Sebastião Antunes dos Reis. Não, isso tá ali, a data que você pintou. E a data. Essa pintura foi feita recente, 2024.
E aí aqui a pintura. Mas você também, nós vamos lá para sua casa, senão nós vamos conseguir mostrar tudo. Tião, eu quero agradecer demais a sua presença aqui no estúdio, mas não para por aqui não. Agora nós vamos lá para casa do Tião para mostrar as obras grandiosas que tem lá, vasos, as obras que estão suspensas, então nós vamos usar drone para mostrar essas obras, não tem como chegar perto delas, né? Então para colocá-las lá foi difícil, mas quero agradecer demais a sua presença no meu programa. Parabéns, Tião, você é um gênio das artes. Eu desejo todo o sucesso e desejo a você inspiração, né? Você já tem mais inspiração porque o seu trabalho transforma sua casa, como a gente disse no início dessa reportagem, virou um ponto turístico, principalmente para crianças. Lá você desenhou um lobo, nós vamos mostrar esse lobo, e do lado tem um lobo americano, que os meninos tinham falado, não, mas aquilo lá não é lobo, aquilo lá é cachorro, porque o lobo americano parece um pastor alemão e tal, e aí, só porque ele é branco, ele é um lobo. Então, diferente do lobo guará que nós temos, mas você fez os dois. Então lá tem, vou ver se eu lembro todas, a onça, o lobo, tem um gavião. Tem um gavião. Tem um galo. E esse lobo americano, ele fala lobo americano, que ele parece muito com os lobos do gelo, né? Além do veado mateiro que tem. E as outras obras, os outros quadros, os vasos, cada um mais bonito do que o outro. Então, assim, Tião, parabéns pelo seu trabalho. Foi um prazer enorme ter te conhecido alguns dias atrás, numa Folia de Reis, nós estamos lá. Então, foi um prazer mesmo, de verdade, trazê-lo no meu programa. Parabéns pelo seu trabalho. E nós vamos continuar essa matéria mostrando lá na casa dele um pouco mais sobre todas essas obras e um pouco até do ateliê. Algo ali que ele faz nos momentos, nas horas vagas, mas que traz para todo o público uma perfeição e um bom gosto enorme. Parabéns mesmo. Pessoal, viemos aqui aqui é seu ateliê, né, Tião? Isso. Tião, aqui que você trabalha, nas horas vagas não, né? É quase que no dia a dia, depende. Essa semana você tem ralado, hein? Um cantinho que eu tenho aqui para poder trabalhar esse aqui, aqui na minha casa, né? Que eu costumo chamar aqui o cantinho do artista. Cantinho do artista, tem tudo a ver, que aqui a coisa acontece. Tião, essa obra, eu tô vendo isso aqui, o que é isso aqui exatamente? Eu achei essa peça tão bonita. Eu tava mexendo nela aqui agora, eu tava querendo só dar uma limpada nela, que ela ficou muito tempo ali, né? Tá parada lá. Isso aqui é o quê? Isso aqui é tipo um tumor que dá no galho da árvore. Isso aqui eu acho que cresce e impede que o galho da árvore leve a seiva pra ponta e acaba morrendo. Mas isso aqui tava no galho ou tava na raiz? No galho. Que coisa bonita. Gente, olha isso aqui, eu vou pedir que a câmera aproxime. Olha o detalhe desse material. Isso aqui é obra da natureza, né, Tião? Quero ver a pessoa falar que tem duas peças no mundo igual essa aqui. Não tem, né? Isso aqui, igual não tem. Não tem não. Lógico que não, né? Esse agradou dela. É maravilhosa. Maravilhosa. Não, os detalhes da peça. Isso aqui é bonito. Numa mesa de centro, olha que show. Fica bonita mesmo. Ideia pra ela. E eu, particularmente, eu não gosto de verniz, né? Mas isso aí, como eu estava só dando uma limpada, queria dar mais umas ranhuras nela. Além disso, o que você faz mais aqui no dia a dia? A gente vai mostrar aqui agora um vaso que ele está fazendo. Nós vamos cortar aqui para trazer o vaso para cá e mostrar como que ele desenvolve os vasos. E aí tem vaso rústico, né, o contorno dele mais rústico, e aquele de precisão, aquele que fica redondo ao extremo. Explicar como que essas duas peças, né, o mesmo vaso, mas em técnicas diferentes. Não, mas espera aí, se você agradou da peça, você está agradando da peça, eu vou te presentear com ela, então. Essa aqui? Porque eu tenho mais outra ali. Tchau. E minha mulher fica brigando, ela fica tirando para limpar a mesa, ela fica brigando comigo, falando assim, não, essa peça fica atrapalhando, você tinha que tirar daqui. Eu falei, não, mas eu gosto dela do jeito que tá. Aí eu vou te dar ela, que eu tenho um, né? Dá menos trabalho pra estar tirando em cima da mesa. Viu aí? Obrigado demais, Tião. Não, adorei. Não, essa peça é uma das peças mais bonitas que eu vi aqui no seu ateliê e eu sei que ela não tá pronta.
Eu vou esperar ela ficar pronta, mas é minha, hein? Deu, não devolvo não. E vou levar ela no estúdio para mostrar o que você fez com essa peça. Combinado? Sim, pode ser. Obrigado, Tião. Aí você faz do seu agrado, né? Do jeito que você quiser. Eu quero a sua arte, né? Mas eu vou te falar o que eu acho bacana, mas prometo levar no estúdio e mostrar que belo presente, ó. Tião, isso aqui, eu tô segurando do lado aqui porque isso aqui tá sendo fabricado, é um vaso. Tá de cabeça para baixo, é porque você faz ele em 2 etapas, Tião? Eu faço em 2 etapas, porque a parte de baixo, né, eu fiz ontem. Até ela secar e dar a ponta da gente tá segurando, né, pegar. Aí depois eu faço a de cima. Porque se você resolver fazer tudo, a parte de baixo não vai segurar. Dá pra me fazer esse processo aí 2 vezes ao dia, que eu faço 2 vasos e faço só a parte de baixo, né? No dia eu do outro dia, perfeito, perfeito. E aí, esse é um vaso com as suas imperfeições, né? Do meu jeito de agradar das coisas, eu faço, eu gosto de coisa imperfeita, gosto até rústico, né? Gosto até rústico, então eu faço imperfeito. Gosto, se quiser que eu faça ele padronizado, né? Perfeito. Eu uso. Tião, esse aqui você faz a parte de fora, secou tudo, depois vem o revestimento da parte de dentro. Eu tenho que dar um revestimento na parte de dentro, né? Aí depois eu tenho que trabalhar para a parte de fora. Todo esse vaso aqui tem um revestimento em ferro na parte interna, ninguém vê, mas ele tem uma tela. Eu vou pedir que a produção mostre uma tela. Então, a tela é só parte, mas ele monta uma estrutura, depois um telamento, depois o papelão para dar a sustentação no cimento, né, Tião? Depois o cimento, depois faz todo esse processo de revestimento do lado de dentro. Pegar para fazer ele corrido, vai mais ou menos uns 6 a 7 dias. Entenderam? 6 a 7 dias para o processo ficar pronto. A pressa, você estraga um processo que aconteceu para trás, né? Às vezes quebra, a peça não está curada. Essa massa que você colocou aí agora, você vai passar ela onde? Essa massa que eu passo é essa primeira etapa, né? No caso aqui tá fundo, eu vou dando uma outra camada, ó. Eu passo. Aí pra você ver, ó. É bom você fazer com areia grossa, que a areia grossa ela agrega mais o cimento. Uma alça? Esse vai ter uma alça. Eu deixei ela fininha aqui, mas ela é grossa. Ela dá mais ou menos a grossura de um cano de água. Aí depois eu engrosso ela. Eu trabalho com parede de solda, né? Aí eu venho aqui com a espuma, ó. E alisa aqui pra você ver, ó. Eu vou passando a espuma e vou alisando. E vai dando formato. Isso. Agora a segunda camada de massa, que é o reboco, igual a gente fala, ele já é com areia fina. Entendeu? Areia fina e um pouco de resina. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, viu? Desejo todo sucesso e continue, entendeu? Porque o que você faz é um talento feito no passo a passo e cada obra mais bonita do que a outra, em cimento, em madeira, em quadro, no detalhe da pintura, na arte, no molde, na solda. É impressionante. Tudo. Normalmente você não revela como o artista trabalha, mas eu quis mostrar porque é um artista de Patos de Minas, que domina, como eu disse lá no estúdio, várias técnicas em vários materiais para chegar no resultado final. É algo realmente impressionante. Isso. Obrigado, viu, Tião? E obrigado pelo presente também. E fico com o compromisso de mostrar o resultado final da peça que eu fui presenteado aqui lá no estúdio. Eu que agradeço a todos vocês e igual eu digo, né? Mão na massa, né? Mão na massa. Na massa, na madeira, no que for necessário para a obra final acontecer. Pessoal, então é isso. Tião, quero agradecer novamente a sua presença aqui. Foi um prazer enorme. Voltamos na próxima quinta-feira com mais um Papo Franco aqui pela NTV. Fiquem todos com Deus e até lá.
Papo Franco e CDL Patos de Minas apresentam o melhor do seu bairro. Estamos aqui com o Rafael, que foi o grande vencedor que recebeu o bilhete premiado aqui do Fidelis. Rafael, como que foi a experiência de ganhar essa moto, que pelo que eu fiquei sabendo é a melhor moto da Honda? Foi muito bom, foi muito satisfatório ser premiado nesse sorteio da CDL. Foi o seu aniversário quando você veio e, consequentemente, recebeu esse grande presentão. Então, foi uma surpresa muito grande. A gente veio aqui para um rodízio na semana do meu aniversário, né? E, enfim, recebi os cupons ali na hora do pagamento, cadastrei no site e fui premiado, graças a Deus. Começou o ano e o aniversário com um presentaço desse. E agora a grande pergunta que não quer calar: você anda de moto ou você vai dar essa moto para alguém da família que anda? Então, assim, eu tenho carteira, mas eu não tenho o costume de andar. Então, assim, o destino ainda não sei. Talvez eu venda, talvez eu use, ainda não decidi. Obrigada, Rafael, e meus parabéns pela conquista. Pessoal, um dos prêmios, um dos 5 prêmios dado na campanha de Natal 2025 foi essa Honda Bis. Eu vou te falar uma coisa, viu? Isso aqui é presente. Para alguns, uma moto dessa vale mais do que um carro. E eu sou fã da marca, o Daltin sabe disso, tenho moto Honda. Hoje, qual a principal moto vendida? Eu sei, mas eu vou deixar você responder. Qual é a principal moto vendida pela Honda Patos de Minas? A Bis é uma das motos mais vendidas. Não é a mais vendida? Tem a CG também, que ela é uma forte concorrente nessa disputa de mais vendida. Mas ela tem uma saída muito grande. Por ela ter toda essa facilidade, tem o baú para você poder carregar as coisas. E é uma moto extremamente econômica, além de não quebrar, né? Uma moto resistente. Sim. Tem ideia de preço de uma moto dessa? Ela vai sair na faixa aí entre 15 a 20 mil, vai depender da opção, da versão que você vai escolher. A gente tem hoje a Bis 125 AEX, que é o modelo de entrada, e a AS, que é com partida elétrica. Então é isso, fechando a campanha de Natal da CDL 2025, premiação da Honda Bis, presentão, como a gente disse aqui no início. O ganhador está feliz da vida, porque, como eu disse, alguns têm esse presente como algo do dia a dia, né? Do trabalho, do transporte, uma máquina. Parabéns pelo trabalho da Honda, parabéns por envolver nesse projeto. Manda um abraço pro Daltin para mim. Pode deixar que a gente leva o abraço e, se Deus quiser, esse ano a gente vai estar junto de novo. Estamos de volta. Você assistiu o melhor do seu bairro. Apresentação: Dácio Franco. O oferecimento: CDL Patos de Minas. Há mais de 45 anos integrando o comércio à sociedade. Essencial Noivos e Essencial Noivas. 2 lojas especializadas em locação de trajes masculinos para noivos, padrinhos, formandos, entre outros. Já Essencial Noivas oferece o aluguel de vestidos para noivas, damas, debutantes, madrinhas e demais convidadas. Essencial Noivos e Essencial Noivas. Locação de trajes, vestidos e acessórios. Juntos nos melhores momentos. Essencial Noivos e Essencial Noivas. Você já parou para pensar como a ausência de dentes pode afetar a sua qualidade de vida? Além do impacto estético, a falta de dentes certamente irá prejudicar a sua mastigação, afetar a fala e a sua saúde como um todo. Recupere a saúde dos seus dentes e desfrute das delícias da vida. Somos a Sorriso, clínica especializada em implantes dentários com planejamento computadorizado e diagnóstico rápido e acessível. Sorriso, porque a vida é agora e o seu sorriso não pode esperar. Conte conosco, ligue e agende a sua consulta. De volta ao estúdio Papo Franco, hoje conversando novamente com a doutora Paula Amélia para falar de cirurgia ortognática. Sou vítima ou sou espectador sobre o assunto? Pois é, o Dácio vai passar por uma cirurgia ortognática, então a gente vai explicar um pouquinho. Me convenceu a usar aparelho depois dos 40 anos? Normalmente nós temos situações assim, onde o problema ele não é só dentário, ele é ósseo, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho um queixinho maior, é uma classe 3 que a gente chama, e aqui uma classe 2, que é o queixinho menor, que é o caso do Dácio, né? Então, na cirurgia ortognática, nós não vamos só mover dentes, nós vamos mover osso. Então a cirurgia ela é feita para ou reduzir, né, ou aumentar a estrutura. Vamos começar falando dessa correção, doutora. Quando ela deve ser feita e quanto tempo de
de tratamento, é mais simples quando há essa intervenção ainda na adolescência ou na infância? Sim. As pessoas reclamam da duração do tratamento ortodôntico de ser longo, mas o crescimento ele não acontece de uma vez só, isso acontece gradualmente, por isso que o tratamento ele é longo. O ideal é você começar com a criança por volta dos 5, 6 anos fazendo a primeira avaliação ortodôntica, e o que tiver que intervir desde cedo, trabalhar esse crescimento para que ela evite a cirurgia ortognática. Agora, o adulto que não teve a chance de corrigir isso, aí ele tem a opção de fazer a correção cirúrgica. A gente está observando aqui, neste caso, a cirurgia foi feita na maxila, mas ela pode ser feita tanto na maxila quanto na mandíbula ou apenas em uma das regiões? Isso, ou ela vai ser feita só na mandíbula, ou ela vai ser feita só na maxila, ou ela vai ser feita em ambas. Aí a gente trabalha, né, às vezes compensando e corrigindo a parte de cima e de baixo. Isso é muito comum. Normalmente a gente faz uma cirurgia bimaxilar, então você vai trabalhar as duas estruturas. Então é um planejamento mesmo, o ortodontista prepara, o cirurgião vai executar aquilo que foi planejado desde o início e é planejado em conjunto. Tempo de recuperação de uma cirurgia ortognática. Vendo, essas são as mini placas que a gente usa para fixação. O tempo de recuperação hoje é um tempo muito mais reduzido, porque a gente trabalha com muito mais previsibilidade do que antigamente, né? E não tem jeito de fazer omelete sem quebrar os ovos, né? As pessoas precisam entender que é preciso passar por esse processo, eu preciso instalar o aparelho, eu vou passar por um período ali que às vezes vai ser desconfortável, que às vezes não vai estar tão bonito. As pessoas têm mania de falar que a cirurgia ortognática ela é estética. Ela nunca foi estética, não é só uma questão estética. Ela é também estética, ela né? A estética é o resultado final, eu vou ter uma melhor estética pela correção da estrutura, mas ela é funcional. Ela passa por um problema que é prévio à estética, que é a função. Eu não tenho função. E aí é lógico que a minha articulação, a ATM, ela sofre, né? Então, a ATM é a principal ali a reclamar do posicionamento, do mau funcionamento da boca, a estrutura muscular que envolve toda a articulação. Isso é crucial, né? Ele vai sofrer junto. Então, com certeza não é só sobre estética, nós estamos falando sobre função, sobre qualidade de vida, sobre dor, sobre o que a pessoa carrega aí junto. Quero ter um bate-papo sério com você, sério.